Hoje no Papo com Luz eu vou entrevistar um cara fantástico, um cara incrível na internet. No canal dele tem 50 mil inscritos, passou de 50 mil inscritos. Ele está girando agora o Brasil, visitando pessoas que ele ajudou a melhorar a vida, realizar os sonhos na área de construção, realizar o sonho da casa própria e também ensinando essas pessoas a empreender na área da construção, com uma nova tecnologia. Na verdade, não tão nova assim, né? De 1939, 29, ali nessa faixa aí dos anos 30, dos anos 20 ou 30, mas hoje ele é o precursor aí na internet, na comunicação, e é o cara que está aí ajudando muita gente. Esse cara é o Marcelo Cruz, do canal Pipa Casa. Vem comigo aqui no Papo com Luz. E aí, Marcelo, como é que tá, cara? E aí, Sandro, beleza? Tranquilo? Tudo jóia. Pô, cara, muito feliz de você estar aqui, que bom que Valeu, prazer é meu. você veio aqui ao Rio. E, cara, primeira pergunta, primeira curiosidade. Antes de trabalhar com tijolo, tu era cineasta, você é cineasta? Sou cineasta. E aí, cara, conta isso aí. Então, antes do cinema também eu já tive uma experiência com construção, né? Na verdade, fiz um ano de arquitetura e alguns anos de engenharia civil, mas larguei e fui estudar cinema, né? Aí trabalhei um tempo, fiquei na área um bom tempo e depois voltei agora por necessidade, né? Assim, na verdade, né? A experiência do tijolo foi porque eu quis começar, né? Não em relação de trabalho, nada disso. Foi pelo projeto pessoal mesmo, construir minha casa. E aí agora estou misturando ainda, né? Construção e cinema. Mas como é que foi isso? Você queria construir tua casa e aí como é que foi essa relação desse teu desejo até você encontrar o tijolo ecológico, você começar a trabalhar com isso e hoje você dá consultoria? Como é que foi essa transição aí? Como é que saiu do cineasta que passou para alguém que tinha um projeto pessoal que desenvolveu uma aptidão aí de trabalho profissional? Eu acho que foi até um pouco devagar, né? Assim, eu estava até checando uns e-mails depois de um tempo e eu tinha visto que eu tinha enviado um e-mail mostrando o equipamento para o meu pai em 2012. Sei. Né? Só que eu só fui colocar a mão na massa e botar em 2016 que eu fui pensar realmente, né? Então assim, eu estava trabalhando, estava morando em cidade grande, né, em Belo Horizonte, então trabalhando no mercado publicitário, o estresse natural da profissão e de cidade grande, né? Então tava sem perspectiva, né, de nenhum assim de ver um local para eu comprar, para morar uma casa, em vez de ficar só de aluguel, aquela pressão, etc, os custos altos. Aí eu procurando um sossego, né? Eu já tinha uma relação no Rio Grande do Norte, né? Já tinha morado lá há muito tempo antes de voltar para Belo Horizonte. E já tinha inclusive o terreno, né, na praia. Então começou com um terrenozinho. Esse terreno também já foi tipo em 2011, 2001 a gente já via ter ele lá. Aí nesse estresse de querendo largar, né, cidade grande, essas coisas todas, e aí começou a pesquisa. Eu falei, vou construir uma casa eu mesmo, não vou pagar para alguém, não vou financiar em 30 anos, né? A gente faz um financiamento de uma casa. Primeiro que eu tinha até dificuldade de só escolher um lugar, imaginar, poxa, se eu for comprar uma casa aqui, mas eu vou ficar morando aqui quanto tempo, né? Ainda mais em cidade, às vezes você consegue comprar casa onde tem oportunidade, nunca vai ser num bairro que você tá com vontade, etc. Às vezes é perto desse trabalho aqui, mas as coisas mudam muito rápido, né? Então nesse eu tinha resolvido, eu vou sair um pouco, buscar um lugar mais sossegado, uma qualidade de vida melhor na praia, né? E se precisar eu vou construir eu mesmo, seja de taipa, de qualquer coisa. Eu ia construir uma cabana, eu ia morar de qualquer jeito. Aí comecei a pesquisar. Mas né? já tinha construído alguma coisa Não, antes? nunca já tinha mexido feito com nada, isso? nada. Nunca tinha feito nada. Não tinha experiência nenhuma com Nenhuma, obra, zero construção, zero, absolutamente zero.
Aí fui buscar, comecei a pesquisar na E o que internet que- os métodos. O que que te, assim, né, que normalmente a galera fala, né, quando você vai conversar com algum amigo, familiar, o cara já, pô, cara, eu vou construir minha casa. Aí o cara vai falar um monte de coisa, pô, tá maluco, a casa vai cair na tua cabeça, você nunca fez, o pedreiro, né, tu nunca pegou uma colher de pedreiro, e pra ser pedreiro tem que ficar tantos anos de ajudante, que parará. Como é que você... Claro, né? O desejo ele vem, a gente, né? A gente sonha, né? Então, e a gente, né? É natural a gente sonhar e desejar uma coisa e querer fazer. Mas, cara, tipo assim, como é que é realizar isso, brother? Como é que é você começar? Tipo, beleza, você, pô, vou fazer, legal, a parte da determinação. Mas e a ação? Quando você chega já, você faz a pesquisa e tu chega tu encontra o negócio. Tu fez a pesquisa lá do tijolo ecológico, fez um estudo, encontrou ali a solução técnica para os seus problemas, né? Teoricamente falando. E aí, cara, como é que você chega lá na parada? Como é que é a tua sensação que você chega assim já no teu terreno, sacou? E aí, cara, como é que é, assim? Você chega já com o projeto, e como é que foi esse lance, assim? Você chega no primeiro dia, sem ter experiência com enxada, com nada, e meter a mão. Como é que é isso? Olha, com certeza um fator definitivo assim, muito forte desde sempre foi a família, assim. Né? Você falar, o pessoal pode ficar desconfiado, lembra, amigo, eu vou dar uma voadora na parede, quero ver se ela fica em pé, essas coisas. Mas assim, mesmo os amigos assim, isso nunca falaram nada assim, na verdade, desestimulando não, né? Isso aí realmente foi na brincadeira. Mas eu sempre senti, cara, capaz de fazer qualquer coisa. Que você coloca a mente, pesquisa, vai e faz. Então, né, com a minha família sempre incentivou, por mais qualquer coisa que eu inventasse ou falasse que queria fazer, eles apoiavam. Então, nesse ponto, pra mim, foi muito de imediato. Eu não fiquei debruçando sobre, né? Então, assim, nunca, zero experiência mesmo, absoluta, né? Nem teu pai, ninguém da tua família? Nem ninguém, né? Não. Meu avô já tinha sido pedreiro, mas meu pai mesmo fala, nunca já ajudava assim de servente, uma coisa ou outra foi quando criança, mas nunca botou um tijolo em cima do outro também. E tu já se imaginou fazendo isso hoje? Quando você começou a fazer cinema, tu imaginava que você ia estar numa situação dessa hoje? Que hoje você ia ser o cara do... De forma alguma. Primeiro, aparecer na frente das câmeras, né? Nunca pensei que eu era só atrás das câmeras, então... nunca imaginei mesmo, não gostava, tinha pavor assim, se fosse só, não tinha chance, não passava na cabeça. Mas aí veio da necessidade, da experiência, então eu tinha que compartilhar o que eu estava vendo, né? Que nessa pesquisa ainda faltava a questão do tijolo ecológico, muito conteúdo, não tinha nada, não tinha ensinando a fazer mesmo, tinha ali um vídeo comercial, né? Que vende equipamento, as coisas explicando o sistema, mas não tinha tudo mastigado. Aí eu comecei primeiro, nem foi com o intuito foi realmente para fazer a minha. E né? por então, que assim, que você quis fazer? Foi financeiro? Necessidade, Você tava sem grana, eu não queria ficar num emprego lá, trabalhando na cidade, pagando aluguel, aquela correria o tempo inteiro e sem ir pra frente. Eu falei, não, vou ficar mais sossegado, eu fico lá, faço a minha casinha e como muita gente da classe média, classe baixa, né? A pessoa às vezes dá uma entrada num terreno, né? Fica ali pagando lá terreno, anos, não consegue muito construir, tempo, não consegue entrar. Exatamente. Né? Começa pagando, aí quer morar, tá pagando uma prestação do terreno, paga o aluguel, né? Aí isso, aí você pega, por exemplo, aí o cálculo mais ou menos que eu tinha feito também. Você vai e tem um terreno, vamos supor, já conseguiu um terreninho, alguém da família. Aí isso, você vai gastar 30 mil de mão de obra, de material, por exemplo, para casa, você vai gastar mais uns 30 de mão de obra. Eu falei, pô, esses 30 eu fico com ele e fico aqui um ano morando, ou construindo devagarzinho o que for e faço eu mesmo. Mais ou menos assim, no cálculo, né? Mas, igual eu te falei, depois de muita pesquisa, a gente viu container, né? Casa de super adobe, fomos pesquisando e vendo o que, né? E quando eu deparei com tijolo, eu falei, né? Como que eu nunca tinha ouvido falar nesse tijolo, nesse material? É novo, chegou agora, uma parada que inventaram, quem foi que inventou? Foi um cara que teve uma ideia, subiu uma montanha assim, teve uma revelação divina e
Vou fazer um tijolo já existe, né? A gente está falando há muitos, milhares de anos quase, essa técnica que é solo cimento, é o solo estabilizado por algum componente. Antigamente se usava... Tem um aqui por acaso para você conhecer aí, ó. Um tijolinho. Tipo um Lego. Tijolo à vista, né? Tem um encaixe, né? Macho e fêmea. Tipo um Lego. Então esse desenho é mais recente, né? Mas tijolo de terra é milênios, né? Você quer botar? E esse modelo mesmo com uma prensa compactada e depois com um cimento, né? Portland, que já é mais recente na história, aí se aperfeiçoou ainda mais. Né? Mas desse jeito aqui ainda já foi patenteado nos Estados Unidos em 1923. 1923? Desse jeito, desse tijolinho, aqui? Desse aí. E tem documentado isso? Eu te mando o PDF. Tá. Né? Então não tem nada de novo. E quando eu vi, tinha essa questão, era um fator preponderante. Primeiro assim, né, eu queria construir minha casa tudo, mas eu também não queria morar em qualquer lugar. Eu sei que eu queria fazer um lugar que eu tinha orgulho, que ia gostar, que ia ter prazer, ser bonito. E inclusive que pudesse ser comercialmente viável, porque se você ter uma certa mobilidade, porque se você quiser ir embora, se mudar e tudo, né, a gente não vai ficar, às vezes, conseguir decidir um lugar e vai ficar o resto da vida. Então as outras pessoas tinham que gostar também para poder vender, se fosse o caso. Isso aí. Então, por exemplo, vender uma casa de adobe ou de taipa, você imagina, ia ser muito mais difícil, você... É um público mais restrito, né? Imaginei, quem quer casa sim também mais ecológica ou natural, às vezes a própria pessoa também vai querer construir, não chegar lá e comprar uma casa pronta. E o tijolo já apresenta esse aspecto que todo mundo conhece, de tijolo à vista, tradicional, todo mundo gosta, acha bonito. E por que ele é ecológico? Tem esse nome de ecológico? Então, o que faz dele se tornar um tijolo ecológico? São vários fatores. Primeiro, a composição em si, né? O tijolo cerâmico que a gente conhece, ele é queimado, né? Então ele vai para o forno e queima uma lenha, uma quantidade muito, cara, é absurda a quantidade de madeira que queima, né? Não aparece esse custo no tijolo, por isso que a gente não tem noção do tanto que vai, mas para fazer 1000 tijolos você queima entre 8 a 11 árvores. Caramba! 1000 tijolinhos só, né? São, se eu não me engano, 1,87 metros cúbicos de madeira. Pô, 1 metro cúbico de uma madeira nova é R$1.000, R$2.000 quase, dependendo da madeira, né? Então, assim, 1 metro cúbico, imagina, mais essa mesa aqui de madeira queimando para fazer, imagina, é muita coisa. Né? Então, por aí já se tem um dos maiores fatores, né? E esse tijolo não queima, é a terra compactada e como tem um pouco de cimento, ele é feita a cura com a água. Ele é bem resistente. Então ele fica resistente, até um som, né, de cerâmica um pouco, né? Não é barro, não é você pega, você não sente barro, ele é 100% estabilizado, sim, né? Sim, é. E forte. Então tem esse fator, né, da queima, a extração. Essa terra aqui é uma terra que na maioria dos lugares é de barranco, é terra do próprio de terreno, quintal do terreno. Isso, né, de terraplanagem, terra normal, não tem que ter uma jazida especial nem nada. Não já é possível o cara que comprou o terreno, de repente no próprio solo dele terreno. Que ele vai precisar fazer uma máquina para dar uma planada. Se você está pesquisando, às vezes já procura um terreno que tem essa possibilidade e você já ganha. Pô, show de bola aí, galera, tá vendo? Quer dizer, soluções simples, né? Que, quer dizer, você compra um terreno, está aí na dificuldade, às vezes você nem sabia disso. Que você, no teu terreno que você comprou, que você está pagando devagarzinho ali, trabalhando lá no posto de gasolina, trabalhando de motoboy aí e tal, pagando um aluguel lá, tá com a tua patroa grávida lá em casa e tal, tá com o neném com uma dificuldade, às vezes tu tá com a mina de ouro no teu quintal, brother. Né? E você consegue construir a tua casa. Quer dizer, o Marcelo, tu conseguiu construir a tua casa, você mesmo, você, teu pai, ali, mas é meio engraçado, né? Você perguntou aí, vê, só eu e meu pai, né? Eu e meu pai. Cara, vocês dois, teu pai tem quantos anos? Meu pai tem 61, 62 agora. Pô, já é um senhor. Assim, Não, tem muitos exemplos, gente, de família, Sandra. É a esposa, é o pai, o filho, o que for, tem a maquininha, um casal e faz a casa. Porque em pouco tempo você consegue fazer os tijolos para sua própria casa. Pode mesmo fazer, se pode não comprar for fazer também, né? exatamente, que a gente fala, se o objetivo inicial é morar logo, sair do aluguel, essas coisas todas, a gente pode
você comprar o tijolo ainda e dedica na construção, porque uma das maiores vantagens é o sistema de encaixe e tudo, ele permite você aprender muito mais rápido. Então, se eu fosse construir do jeito aqui convencional, eu não fazia de primeira. Dá pra Conseguia botar assim, torto ou e tal. ia ficar mais torto, ia ser um sacrifício muito maior. Tem muito mais técnicas que você tem que aplicar. E aqui é como um Lego, né? Assim, claro que você tem que né, ter os detalhes do prumo, o capricho, as coisas, mas uma pessoa iniciante faz na hora. Uma pessoa que nunca mexeu, uma mulher que está com uma mulher solteira, uma mãe solteira que está precisando morar numa casa, ela consegue? Ela consegue fazer? Consegue, a gente tem vários exemplos. Com certeza. Em quanto tempo uma pessoa, uma mãe dessa que nunca mexeu em nada, o marido foi embora, o pai nunca mais viu a criança, ela está lá na casa, lá no sufoco, não sabe o que vai fazer. Em quanto tempo essa senhora consegue começar já a primeira fiada? Ela consegue estar apta para a primeira fiada? Com um dia de treinamento a pessoa já vai trabalhando. Um dia de treinamento? Um dia, você vê numa hora já começa a fazer. Então tem no máximo alguns pontos chaves, por exemplo, na hora de fazer a concretagem, né, que o tijolo, dentro os motivos é que vai muito menos material, né, você gasta menos madeiramento, por exemplo, com a coluna, então as colunas são embutidas. Então, por exemplo, em algumas peças-chave ela pode chamar uma ajuda, o que for, e continuar fazendo. Ajuda mais para carregar, para fazer o trabalho bruto, tipo assim, né? para saber alguma coisa, por exemplo, mexer, fazer um concreto, uma mistura, saber a quantidade certa de água, por exemplo, né? Uma coisa assim. Mas né? a montagem é na hora, no dia, se tiver uma pessoa só para instruir a questão do prumo, né? Então, assim, por exemplo, de técnica, entre aspas, de preocupação mais difícil que a gente tinha era com o prumo para ficar as paredes retinhas, né? Então, assim, era uma habilidade que você tinha que ter, uma ferramenta nova, mas também a gente aprendeu rápido. Mas logo em seguida a gente aprendeu, inclusive, como eliminar isso, que aí tem uma outra pecinha, que aí são os detalhes da construção, que você coloca uma régua, né, no canto da casa e pronto, aí é só seguir a linha. E vai embora, já não precisava passar por isso, exatamente. Pô, bacana. Então é só treinar, né? Tipo, no primeiro dia, se tiver uma pessoa mais experiente, vai ficar mostrando, vai mostrar a partir do segundo, terceiro dia, o que for, a pessoa já pode ir para a obra sozinha. E parece que depois que monta, dá para fazer a montagem, né, sem precisar quebrar nada. Não quebra nada. Aí você não quebra, igual convencional que eu já vi fazer. Aí o cara sobe primeiro a parede, depois o cara quebra para botar o conduíte por dentro, para botar a fiação, cano, tudo. Aqui não precisa fazer isso. Quando a gente sobe a alvenaria normal, a obra só está começando. Você vai ter que chapiscar, você vai ter que, igual você falou, recortar a parede toda para embutir cano e conduíte, né? A nossa não, a gente já vai subindo com a parte hidráulica e elétrica dentro dos furos. Dentro do furo. Exatamente. Já projetado para isso. E ele já tem um acabamento. Depois que sobe é só rejuntar, é uma coisa que criança faz. Né? E é só rejuntar e passar um impermeabilizante também muito simples. E fica bonito também, que é brilhoso. Exatamente, né? E outra, é isso, né? Você vai gastar menos material, né? E o resultado acabar, né? O aparente já do tijolo, né? Que a maioria dos problemas que a gente vê, 100% nós estamos falando assim, né? No momento quem precisa e está pensando em livrar logo, pode conseguir construir, mas dificilmente vai dar um acabamento na casa. Sim. Né? Então tem esse aspecto também que a gente sobe a casa toda e depois fica lá e custa arrumar um dinheirinho, porque primeiro que o acabamento é uma das etapas mais caras da obra. É verdade. Né? Tanto de mão de obra quanto de material. Né? E o tijolo, você vai subir, mesmo que se, entre aspas, não tivesse o dinheiro todo o que for, você já está com a casa com um acabamento à vista, né? E eu fiquei curioso também, é o seguinte, que, cara, dá pra fazer, cadê? Aqui, tá aqui. O outro. Cadê a produção? Pedi a produção aí pra trazer. Que assim, quer dizer que dá pra fazer com... Aí, beleza, o cara não tem o solo lá e tal, resto de obra. Né? São as formas, como a gente falou, é um solo estabilizado. Então, a composição mais comum que a gente fala, então, é tijolo ecológico ou solo cimento, inclusive é o nome mais técnico aqui utilizado no Brasil. O solo cimento já fala, então é só uma parte de solo para uma porção menor de cimento, às vezes aí entre 7 a 9 partes de solo para uma de cimento, depende da composição.
Se o solo na sua região não for adequado, né, um solo comum, isso aí são outros detalhes, a gente vai explicar tudo, né, mas um solo que não pode ter matéria orgânica e ele tem que ter uma porcentagem de areia boa, né, mais areia do que argila, um pouco, o pessoal acha às vezes que é mais parecido com tijolo de barro, de adobe, que tem que ter muito barro e tudo, ao contrário, aqui a gente precisa ter muito pouco barro, que é só para dar uma liga, a gente precisa mais de areia, certo, né, então quando não se tem a possibilidade, o resíduo de obra triturada entra como uma areia. Então entendi. você pode fazer com obra, como a gente fez com um resíduo de obra ou até mesmo areia, mas você vai precisar acrescentar uma liga, certo, que falta, que seria a parte do barro. Aí a gente coloca a cal hidratada, né? Então, e assim, quanto que custa um tijolo desse? vai depender dos materiais, né? Certo. Então vamos botar assim por alto para vocês terem uma noção. Se for para fazer 1000 tijolos, você vai gastar aí perto de 7 a 8 sacos de cimento, tá? Então se a terra é de graça, então você faz a conta aí, vamos supor, saco de cimento perto de 20, você vai gastar, sei lá, de cimento uns 15, 16 centavos, mais ou menos. E o da terra, né? A terra, um caminhão de terra que faz 5.000 tijolos, um caminhão de 12 metros cúbicos, né? Então você vai ver quanto custa na região, às vezes vai custar uns R$200 o caminhão, você vai ver e você vai gastar 5 centavos de terra por tijolo. E a mão de obra, né? Essas coisas assim, mas basicamente isso. Vou chamar aqui a garota, nossa garota propaganda aqui, a garota Cobia, obrigado. Isso. Então esse é o tijolo feito de resíduo de obra. Você vê que ele tem umas pintinhas um pouco brancas, que é o da cal, né? É com resíduo de obra, é casa triturada, obra triturada e prensada. Então quer dizer, não tem desperdício. Então Não tem desperdício. Aquele pó de obra, aquele resto de obra ali que é ser descartado em qualquer lugar na natureza aí, que muitas vezes irregular, o cara chega, joga dentro do rio, joga num lugar que não pode ser aproveitado, vai virar uma outra casa. Aquela casa ali que foi demolida pode se tornar uma outra casa com tijolo. Exatamente. E fica bem resistente também. Não, né? Fica mais resistente. A areia fica quase, porque é areia e uma porcentagem menor de cimento e compactada. Fica muito forte, muito bacana. forte. E ele encaixa aqui, né? Isso, ó. Fica certinho aqui, cara. Aí, ó, encaixadinho, não tem nem como, é difícil até tu errar, cara. Exatamente. O cara fazer... Tem que ter um capricho, né? Igual vocês vão ver que tem exemplos aí, mas a gente sabe que obra depende de quem tá fazendo. Você vai ver, né? Independente do método. Mas é muito mais fácil. Então, para quem tá aprendendo, não tem comparação. Como eu disse, se a gente fosse pegar uma obra do método tradicional, sei lá, a gente pode conseguir levantar, subir a parede reto. Primeiro que a velocidade ia ser infinitamente menor. Mas, por exemplo, fazer um rebocão de uma parede grande, tudo direitinho, poxa, tem que ter a manha, né? É muito mais difícil para pegar de primeira, né? E a pessoa do seu lado para poder fazer. E vai grana também. Vai, o desperdício. É dinheiro pra caramba. Né? Então, dentre as outras vantagens, que eu nem acabei de falar das vantagens ecológicas, é isso. Primeiro, vai muito menos material para a obra. Você vai gastar menos brita, menos areia, menos cimento, menos ferro. Então isso aí, né, o uso de materiais já também é um fator ecológico. E o desperdício e o lixo. Toda obra, né, o lixo de obra de construção, se eu não me engano, representa 80% do lixo produzido no mundo. Caramba. Então é um problema ecológico mesmo, como se falou. Então já existem iniciativas disso de indústrias maiores de resíduo e que podem ser transformadas no tijolo, né? E fora isso, o desperdício menor, não tem quebra-quebra na obra, igual a gente falou, aquele monte de material, não tem lixo, caçamba de lixo para você jogar fora, né? Você vai ter um pouquinho ali, no máximo um tijolinho outro acidentado que, né, quebrou a face ou você derrubou e não tem desperdício nenhum. Então isso é outro fator ecológico, a obra limpa. Né, mais leve, você não tem que ficar fazendo muita massa, carregar, não tem aquela relação pedreiro que faz um trabalho técnico e o outro ali servente, que é só para fazer o trabalho bruto e botar. Todo mundo na obra que chega é um montador, a gente nem fala, né, em pedreiro,
porque é pegar e sair encaixando, né? A gente passa uma argamassa, que até pode ser numa bisnaguinha tipo de água, passa um filetezinho. Numa dessa aí pode ser? Pode ser nessa aqui, é só botar um caninho. A gente põe um pouquinho maior se for, porque você acaba usando mais rápido, né? Dependendo do rendimento, e pronto. Então, podemos dizer que empreender, além de você, a pessoa que está lá assistindo a gente, que tem um terreninho lá, ela vai tirar do solo, né? Então, quer dizer, além de tudo, dela estar realizando o sonho dela, que ela mesma pode, não precisa estar chamando ali o pedreiro da região. Eu já ouvi muito relato do seguinte, às vezes o cara cobra, além da questão do valor que o cara cobra, que é alto, né? O olho a luminosidade. Tranquilo, te corta. Então voltamos aqui no nosso break, né? Deu uma pausinha para tomar um café, comer um pãozinho de queijo, que nosso amigo é mineiro, né? De lei, né? De lei. Apesar de morar no Rio Grande do Norte, é mineiro de onde? BH. Show de bola aí, mineiro. Uai. E o que eu ia falar é o seguinte, então antes do break, estava comentando que além de você, da dona de casa, essa dona de casa lá que está com o filhinho em casa, né, que a mãe ajuda a tomar conta, essa pessoa simples que está lá, que vai meter a mão, decidiu meter a mão, além de tudo, ela está realizando o sonho dela, ainda está contribuindo com o meio ambiente. Com certeza. Né? Porque o material que ia ser, primeiro que ela está usando o material do terreno dela, e outra que se ela não tiver a terra adequada e tiver uma obra perto, ela puder pegar aquele material que ia ser descartado em qualquer lugar aí na natureza, de repente jogar no rio aí, matar os peixes, né? Prejudicar aí igual a gente falou, o tijolo, o lixo, né, do resíduo de obra é um dos maiores problemas de descarte. E você paga também, né? Vamos supor, quem tá para tirar um lixo, uma caçamba, você tem que pagar aí 350, 400 reais, depende do lugar, para jogar uma caçamba de lixo fora, né? Então é gasto mesmo. E a extração do tijolo cerâmico, você precisa de uma argila quase pura, então são locais específicos em rio que você tira, assoreia os rios, né? Cobre os rios, muda curso de leito, então é uma extração muito pior. Só tem vantagem, se for comparar o método é muito simples. A produção do tijolo ela é mais localizada, ela pode estar espalhada. A do tijolo cerâmico ela é longe. Normalmente que ela tem que estar na região com umas jazidas boas, para as olarias. Então ela vai uma distribuição de transporte mais longa, queima mais combustível. Então toda a cadeia, se for pensar por esse lado também, né? Porque é lógico que a gente sempre pensa primeiro no financeiro, né? A gente está falando na nossa necessidade dentro do que a gente pode. Mas já vinha aliado, né, com nesse novo momento, essa consciência ecológica e ambiental, tudo, né, faz toda a diferença também. Pô, total, com esse crescimento futuro, né? Porque se fosse um né? produto que tivesse um agravo em relação, né, fosse mais poluente, por exemplo, que o método tradicional, não iria para frente. Porque a norma já é o contrário, a gente já está buscando. Inclusive são muitos incentivos, né? Os projetos que prefeituras e outras pessoas já conhecem, você consegue fazer o tijolo com muitos materiais, né? Então a gente ensina os mais fáceis, os mais comuns que são usados, mas aí já tem muitas iniciativas de indústria para justamente reciclar e usar outros materiais ao invés de fazer o descarte, né, de forma danosa à natureza. Eu já ouvi falar até do tijolo com resíduo de Tetra Pak, né? Que é aquela casca, a caixinha de leite que joga fora, caixinha de leite com raspa de PVC, plástico sobra dessas indústrias, sim, com certeza. Pô, bacana, cara. E assim, a gente agora montou aqui para você ver como é que fica mais ou menos a estrutura do encaixe, né? Macho e fêmea. Né, a gente coloca um fiapo de argamassa. Então na construção normal e até mesmo do tijolo à vista, você vai reparar, quem olha de fora vai achar que é um tijolo, um bloquinho normal que você vê por aí, mas ele é um pouco diferente, né? Porque entre esses outros blocos você vai ver uma camada sim de cimento, pelo menos, se o assentador for bom, tem um pedação. É verdade. Então, além da dificuldade de uniformizar e de fazer essa massa maior, é isso aqui de cimento e areia a mais na sua obra, né? E aqui não, você mal vai ver, é um filetezinho de argamassa de piso,
né? Tem uma mistura que a gente mistura argamassa de piso e cola branca para dar uma flexibilidade. E muito pouquinho, só para calçar, né? Não é nem tanto para colar e fazer uma força dele, porque como tem um peso da estrutura, é tudo embutido, ele já vai ficar estruturalmente perfeito. Então essa massa de assentamento é para calçar ele e deixar ele certinho, sem fazer esse balanço aqui, né? Que por exemplo tá em cima da mesa. Entendi. Aí você dá uma olhada aí agora, que vai entrar a imagem do Marcelo explicando para você como é que é. Aí você vê como é que é a argamassa. Vamos lá. O tijolo ecológico eu nunca tinha ouvido falar e logo foi se destacando como a melhor opção, né? Eu queria algo que eu mesmo pudesse construir, que fosse barato, que fosse durável, né? Que fosse algo bonito e confortável e que no final eu me orgulharia de morar, né? Poder chamar de casa. Eu mostrei para os meus pais para ver se eu não estava viajando nessa ideia, né? Perguntei se meu pai acreditava, né? Se nós dois conseguiríamos fazer. Ele falou que sim na mesma hora, né? Então acho que a partir de então a decisão foi tomada e nós fomos aprofundando na pesquisa. Eu nunca tinha visto uma obra pronta ou pegado em algum tijolo ecológico antes, né? Pesquisei, não encontrei nada aqui por perto na minha região e mesmo assim a decisão estava tomada, né? O próximo passo era então comprar o equipamento. Como eu disse antes, não tem nada de milagroso, não é uma invenção nova, pois o sistema foi patenteado nos Estados Unidos desde 1922, né? Não tem segredo de técnica, não tem nada misterioso envolvido. No início de 2012 nós não tínhamos certeza se ia conseguir fazer uma parede reta, né? Nós não sabíamos se no final da obra o preço realmente ia sair mais barato, né, se ia aparecer aquela surpresa que o vendedor não falou pra gente, né? Eu tinha as mesmas dúvidas que você certamente tem. Ninguém é bobo de entrar apenas confiando, né? Você pesquisa, verifica o máximo que você pode. Nessa que eu chamei da Semana do Tijolo Ecológico, eu quero compartilhar o resultado de toda a minha experiência e mostrar o porquê que eu acredito que construir com tijolo ecológico seja o caminho mais breve para você fazer a sua casa própria. Porque depois de agora ter alcançado os primeiros objetivos, né, tendo visto e ajudado tantas outras pessoas a alcançarem, não tenho medo de sugerir que vocês sigam esses passos também. Beleza, voltamos aqui então. Pô, cara, é simples, né? Então, assim, parece que é um bicho de sete cabeças. Se conversar com alguém, chega a dar medo. Dá. A pessoa que nunca foi... É isso, não essa, porque às vezes é tão simples que a gente fala. Aí que vai fazer dúvida, como que eu não sabia? Como assim? Se é simples assim, por que não estão fazendo? Então tem outras explicações, que às vezes a gente fica com medo. Então... Primeiro, tem muita gente fazendo. A gente é que não sabe. É verdade. A gente que não sabe. Você mesmo viu dentro do seu condomínio aqui, de onde nós estamos, tem duas obras, tinha dois lugares pertinho, né? Quer dizer, não nesse, e que você nem tinha... Não tinha percebido. Uma que eu passo todo dia quando eu saio com o carro, viro a esquina, tá bem na minha cara aqui, eu não tinha percebido. Exato, porque como é uma produção ainda não é em larga escala, né? Uma fábrica de tijolo, uma olaria, é muito grande, né? E a nossa é numa escala menor, e a construção civil é muito grande. Então, se a gente montar uma fábrica aqui que faça 60 mil tijolos por mês e tudo, isso aí na construção é absolutamente nada. Não vai dar nem 0,000 alguma... Então, assim, nem no seu bairro, de se bobear, vai demorar ainda você fazer um certo impacto, né? Então, dá essa sensação que não existe também por isso. Então, não tem muitos fabricantes fazendo propagandas, porque o pouco de produção que eles têm, eles já usam na própria obra, já tem ali o boca a boca, já funciona. Então, dá essa impressão que não tem, mas já é fabricado e vendido muito. Eu tinha visto um número há pouco tempo, mas
São bilhões de tijolos aí que fizeram dado já de tijolo ecológico pelo número de máquinas, fabricantes, etc. Então ele existe, já é meio popular e a gente que está conhecendo, aumentando mais agora, né? A internet está aí para popularizar mais e mostrar e ajudar, né? Show de bola. E dá tempo de fazer filme ainda? Como assim? Do cinema, ainda dá tempo ainda de vai. conciliar o cinema. Não, por enquanto eu tive que dar uma parada boa mesmo. Negócio... No começo eu ainda estava fazendo alguns freelancers, trabalhando, viajando um pouquinho, mas depois aí foi consumindo. Porque na verdade, como eu falei, era o projeto mais pessoal, necessidade mesmo, né? E querer fazer uma casa. E aí, com eu começando a compartilhar, né? Porque tudo que eu estava fazendo eu já estava filmando. Não tinha intenção de entrar, começar a trabalhar, nem dar curso, nem nada. Mas, pô, como que você fala? Você é apaixonado por uma coisa que transformou a sua vida. Aí alguém chega aqui e te faz uma pergunta, tudo, pô, você vai ficar falando. Você pega aquela pessoa, né? Tem a paixão em cima do assunto, então... Eu já sabia, pô, se eu tiver que ficar conversando com todo mundo, passando tudo, eu tô ferrado. Vou gravar aqui e também falar, conta um pouquinho as coisas, ó, vem cá, vai lá ver no canal, vai ver no vídeo, aprofundam mais um pouquinho. Então todos os passos eu tava filmando. E tudo isso veio depois, né? O canal foi uma ideia que você teve a partir da necessidade da galera tá te perguntando, te procurando. Exatamente. Aí eu já tinha gravado um pouquinho, eu compartilhei, né? Não tava nem ensinando, eu compartilhei minha experiência. Falei, ó, tô querendo fazer assim, vamos ver. São quantos anos aí na estrada, de lá pra cá? Ah, acho que já a gente começou a fazer, já tem uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. Quanto tempo durou a tua obra? A obra ainda tá em andamento, né? Não acaba. Mas não, assim, a obra é rápida, é fácil, tudo. Depende do que você quer fazer, se você tá com o orçamento direitinho, fazer. Mas é bem rápido. Claro, uma parte já ficou pronta logo de cara, onde a gente instalou nossos equipamentos, nossa produção e tudo, né? Aí o resto do meu projeto é grande ainda, tem outras coisas. Mas a obra em si é rápida. O primeiro uso, né? Pra gente falar, do zero até o primeiro uso. Até você ter um local para colocar teu primeiro objetivo. Não, então, na tua obra. Ó, quando eu cheguei para começar a produzir, a gente no terreno não tinha nem água nem luz no terreno, né? Na verdade, praticamente não tinha rua. A rua tava abrindo a máquina ainda, passando umas coisas. Então a gente esticou uma lona no barranco, captou a água dentro de uma caixa d'água. Da onde que você captou? Da chuva. Da chuva, cara? É, ó. Caramba. Botamos uma lona para captar a água da chuva, botamos uma caixa d'água enterrada, né? E como aí pouca a água vai batendo água, ali, vai jogando pra caixa d'água, isso foi, caramba, aí que pega bacana. o balde. Quem teve essa ideia? Eu mesmo. Show de bola, cara. Porque não tinha, né? Ficar levando e não era muita água, a gente só estica e foi facinho. E começamos a fazer. Então, assim, 2 pessoas no começo a gente tem que, né? Aprendemos na raça, né? Porque a gente falou justamente a vontade de compartilhar foi por isso que tinha pouco conteúdo, quase nada. Não tinha ninguém ensinando, você não tinha como falar, no máximo uma dica ou outra. Então a gente passou por esse período, aprendeu rapidinho e 2 pessoas, a gente já estava, eu e meu pai, a gente já estava fabricando tudo na mão, né? Com a prensa só manual, a gente não teve que sair comprando equipamento, um monte de equipamento, não. Foi só a prensa, que vocês estão vendo, só a prensa. E nós 2 sozinhos, misturando no chão, na enxada, né, trabalhando debaixo da árvore, sem estrutura nenhuma, nós fazíamos aproximadamente 250 por dia, tijolos. A primeira construção aí levou uns 3.000 tijolos, a primeira parte, então você imagina, em pouco mais aí de 10 dias a gente já tinha o tijolo para fazer tudo. Pô, show de bola, cara, show de bola. Pô, fantástico. Marcelo, obrigado. Galera, eu recebi aqui o Marcelo Cruz, ele é do canal Pipa Casa. Pesquisa lá, vê lá, tem muito mais informação lá, ele vai passando técnicas, tudo. Cara, você que gostou dessa conversa, gostou desse papo, vai lá no canal dele e fala aí teu Instagram, dá os entendedores. De novo, meu. Gente, eu conversei com o Marcelo Cruz, do canal Pipa Casa. E aí?
Da consultoria, de consultor. Pois é, galera, aqui o reflexo realmente é muita luz. Luminosidade, tô com olho sensível. Pois é, e a coincidência é que o nome do programa é Papo com Luz, né? Olha aí, vem luz demais. Tem luz demais, chega até ofuscando as vistas. Gente, eu conversei com o Marcelo Cruz, cara, muito obrigado. Foi um prazerzaço receber você aqui. Aceitou o nosso convite aí de pronto aí, cara. E bacana, já vinha tentando falar com ele um tempo na internet, ele tá atoladão, dando curso e tal, e tu dá palestra, né? Como é que... Então, exatamente. Depois disso com o canal, né, inclusive surgiu por isso, da necessidade de todo mundo perguntando, precisando e com essa passagem, né, quebrando a cabeça e aprendendo sozinho, a gente aprendeu o caminho das pedras e a gente passou a ensinar, dar cursos também, fazer consultoria, né, ajudar quem pode, os projetos sociais que aparecem aí, porque além da obra, né, ser mais bonita, mais barata e tudo, é um potencial muito grande, né, o que eu comecei aprendendo, essa habilidade de você pegar e aprender a construir uma casa e fazer é muito forte, né? É muito forte você ver e tipo assim, como uma experiência a pessoa já passa profissionalizante, automaticamente sem esperar. Poxa, o tanto de gente que vai ver e vai pedir e vai perguntar e vai ficar interessado, né? Então realmente para as famílias é transformador, porque uma pessoa que aprende dentro de uma família, ela começa aí, né, uma carreira na construção que vai fazer um impacto muito grande. Então a gente incentiva além disso, né? Então além de realizar esse primeiro desejo inicial da gente se livrar do aluguel e ter uma casa para morar, a habilidade de continuar seguindo o projeto em diante, fazendo mais e mais obras e mais coisas, né? A pessoa assim, já pensou, quem que começou a aprender e de repente fez uma casa inteira, ela se sente capaz de fazer qualquer outra coisa que botar a cabeça depois. Realiza, né, o sonho dela e crescer. ajuda outras pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Exatamente. Ainda bota uma pratinha no bolso. Com certeza, né? Com certeza. Pô, show de bola. Gente, então você que tá aí, que se identificou com essa história, procura o Marcelo, canal Pipa Casa. Qual que é o Instagram? Pipa Casa, tudo pipa.casa, YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes. E, cara, só procurar super recomendo. Eu tô nessa parada também. Daqui a pouco aí, você vai ver conteúdo aí gerado. A próxima é a sua em pé. Ó, relaxa. Valeu, mais um Papo com o Luiz aí, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.